Eu não tenho dúvida que reforma ministerial deveria ser feita. Eu acho que caberia uma reforma ministerial no nosso país. Mas utilizar como moeda de troca pelo menos 2 ministérios que, na minha concepção, deveriam estar intocáveis em relação a qualquer tipo de barganha, porque são 2 políticas públicas que mais o Brasil necessita, que mais o Brasil tem tido dificuldade de enfrentar e de seguir, que são as políticas públicas de saúde e de educação. Colocar na barganha, porque é barganha. Eu não posso admitir, eu conheço perfeitamente a posição da presidente Dilma Rousseff em relação à educação. Eu não posso admitir que ela pensasse, seus aliados, que o Ministério da Educação estava entregue à pessoa certa e tenha mudado de opinião em 4 meses. A saída do ministro da Educação é um fato lamentável. Não é a pessoa física, é uma política. O ministro, ele segue a política daquele governo. Ele deve ter relações com aquela política escolhida. O mesmo na saúde. Nós tivemos nos últimos governos, nós tivemos o ministro da Saúde, por exemplo, no governo Lula, o ministro Temporão, que é um grande defensor da reforma sanitária feita nesse país, um grande defensor que sempre foi do Sistema Único de Saúde. Um sistema que é atacado por todos, mas que é um sistema que dá muito atendimento à população. Por mais que tenhamos críticas ao SUS, nós sabemos que o SUS é o trabalho, a venda de produtos do SUS, a compra de produtos para o SUS, faz com que esse sistema seja aquele de maior número de vendas no mundo. Ou seja, a compra de equipamentos, a compra de insumos básicos, a compra e fabricação de vacinas. Isso o Brasil necessita muito. O Brasil vem lutando desde 1988 por uma política que oferece a equidade à população. E nós que muitas vezes criticamos os serviços de saúde aqui do Rio de Janeiro ou do Brasil em geral, não podemos deixar de falar do sucesso que é o sistema brasileiro, o Sistema Único de Saúde em relação à vacinação. A vacinação do Brasil é um exemplo para o mundo inteiro. O programa de transplantes brasileiro é um programa dos mais importantes do mundo. O programa de tratamento da AIDS no Brasil é um programa de altíssimo padrão mundialmente. Então, todo esse alicerce, toda essa política, ela é estabelecida através de um sistema de saúde público, exclusivamente público, que tem, como a Constituição manda, naquilo em que ele não pode executar, a atuação dos serviços privados. O exemplo clássico disso, o Brasil, os serviços públicos brasileiros não deram conta da terapia renal substitutiva, da diálise, lamentavelmente por erros cometidos em governos anteriores. A diálise no Brasil é toda feita por entidades privadas. São clínicas privadas conveniadas ao Sistema Único de Saúde. Para vocês terem uma noção do que significa isso, só na capital desse estado, só no Rio de Janeiro, com seus 6.200.000 habitantes, nós temos hoje 52 clínicas de diálise, 32 clínicas de diálise e 5.200 pacientes que precisam fazer diálise. O que é fazer diálise? É 3 vezes por semana o cidadão se deslocar da sua casa, doente, grave, com um rim que não funciona, ou 2 rins que não funcionam, se colocar diante de um aparelho durante 3 ou 4 horas e fazer a limpeza do seu sangue. Os equipamentos utilizados para manter essa água limpa, para fazer a limpeza do sangue, são equipamentos de altíssimo custo. Esse é um dos maiores gastos que o SUS tem e compra da iniciativa privada. Mas, em compensação, nós temos hoje uma quantidade, quantas pessoas nasceram nas maternidades do SUS do Brasil inteiro. E quando falamos em SUS, é a unidade municipal, é a unidade estadual e a unidade federal. Então, quando temos uma luta para que esse serviço melhore, para que haja uma melhora da gestão desse serviço, para que acabe com as indicações políticas, e não há coisa mais hostil, não há coisa mais que todos nós devemos não aceitar, é quando se confunde a saúde, a medicina, o atendimento às pessoas com a politicagem. E a gente vê isso acontecendo.
com a saúde, as indicações políticas no Ministério da Saúde, as indicações políticas. Um grande medo que eu sempre tive no Rio de Janeiro, que já foi muito pior, mas que hoje ainda continua, são as indicações políticas. Por que será? Qual é a razão que leva um vereador ou um deputado a querer indicar um diretor de uma unidade de saúde? Isso é de um absurdo enorme. A gestão de uma unidade de saúde, a gestão de um hospital é alguma coisa muito complexa. O hospital é uma grande empresa, que tem um hotel, que tem uma lavanderia, que tem um restaurante, que tem um atendimento a pessoas que estão no maior ponto de risco e tensão na sua vida. Isso tem que ser feito não só por um profissional. A gestão da saúde, das unidades públicas de saúde, deveria ser feita por um grupo de pessoas treinadas, pessoas com formação na administração hospitalar, pessoas com formação na gestão, e lamentavelmente o que a gente vê é a indicação política. E o grande medo que nós temos é a entrega de ministérios como o da saúde. O Ministério da Saúde é entregue a um deputado federal do PMDB. O que tem acontecido com o PMDB? Qual é a visão do PMDB em relação à saúde? Seja lá em Brasília, seja aqui no estado do Rio de Janeiro, seja no município do Rio de Janeiro. 3 esferas de poder que são dirigidas pelo PMDB. O que nós vemos aqui é algo complicado. Nós estamos vendo a saúde pública do Rio de Janeiro sendo completamente terceirizada. Hoje, 46% do orçamento da saúde municipal é entregue à iniciativa privada. Os laboratórios das unidades de saúde estão todos privatizados. A gestão da maioria das unidades públicas de saúde do Rio de Janeiro ainda é da administração direta, mas temos um aumento para quase 40% de gestores privados através de organizações sociais. Então, quando eu vejo que o governo federal troca o futuro da sua política pública de saúde, o futuro da sua política pública de educação, por cargos para que votem aquilo que a presidente precisa nesse momento, é realmente estarrecedor. E o resultado está aí agora, acabou de acontecer há 2 horas atrás. Pela segunda vez, o Congresso Nacional não tem quórum. Os próprios deputados do PMDB, ontem, 73 deputados do PMDB que receberam uma série de ministérios, não foram lá para dar a sua contrapartida. A barganha ficou de um lado só. Os ministérios foram entregues e os deputados não apareceram para votar. E hoje, novamente, a partir das 12 horas até as 13h30, o Congresso estava reunido, não teve número suficiente e a votação da derrubada ou da manutenção dos vetos da presidente, tão importante como diz o governo para o futuro da economia do país, não aconteceu. Ou seja, não é correto trocar políticas públicas por voto na Casa Legislativa. Nós estamos diante de uma situação gravíssima no nosso país. Gravíssima, que tem repercussão em todos os lados. Mas que não podemos abrir mão de uma coisa. As políticas públicas, elas deveriam ser geridas pelo administrador público. Principalmente aquelas que são inegociáveis. Saúde não é mercadoria. Educação não é mercadoria. E entender que é possível trocar a gestão desses setores por alguns votos na Casa Legislativa é um grave erro que, lamentavelmente, o governo federal está começando a pagar, sangrando a cada momento, como aconteceu hoje, como aconteceu ontem. Lamento profundamente isso e quero, mais uma vez, refletir e discutir a respeito do nosso município. Nós precisamos, cada vez mais, libertar o município do Rio de Janeiro da venda, da entrega, da cessão das políticas públicas importantíssimas, como é o caso da saúde, da educação e tantas outras mais. Cito essas duas porque nas campanhas eleitorais os candidatos todos falam saúde e educação são inegociáveis. E quando eles ocupam os cargos, eles negociam de uma maneira vergonhosa essas funções. Espero, senhor presidente, encerrando, que nós possamos ter uma mudança muito rápida nesse quadro nacional e nesse quadro municipal. Porque o resultado não é somente achando que vamos ganhar em votos. O resultado é no que nós oferecemos para a população. E não é à toa que a população, em todas as pesquisas,
diz que o maior problema do Brasil, que o maior problema do Estado, do seu Estado, e o maior problema do seu município é conseguir um atendimento de saúde. E atendimento de saúde que não dependa da indicação do vereador, nem do deputado estadual, nem do deputado federal, muito menos do senador. Que a saúde seja um bem público. E o que a gente vê hoje no Brasil é que o PMDB, a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal, chegou à conclusão e no voto está ganhando, mostrando que a saúde é um bem de consumo. Daqui a pouco, nós vamos ter que entregar o controle da saúde ao PROCON, não mais aos órgãos de saúde. Muito obrigado, senhor.